Olá, meu nome é Catiele, eu sou do FAR 2B e o meu número é o 16. E hoje eu e meu grupo vamos apresentar sobre o trabalho de empregado doméstico. Fernanda, número 9. O que é empregado doméstico? O empregado doméstico é uma pessoa que trabalha no âmbito de uma residência. Os trabalhadores realizam uma variedade de serviços, como, por exemplo, caseiros, faxineiros, cozinheiros, babás, motoristas e etc. A origem do trabalho doméstico no Brasil. No período da escravidão, índios e africanos eram usados como escravos para a realização de atividades urbanas, sendo elas o trabalho doméstico. Com o fim da escravidão, aqueles que trabalhavam em casas de família mudaram sua denominação de escravo para empregado doméstico, sendo a maioria moças jovens, solteiras, pobres e analfabetas, onde eram buscadas pelos empregadores. Eram pessoas consideradas desqualificadas para o mercado de trabalho e, dessa forma, em busca de dinheiro, trabalhavam em casas de família, recebendo em trocas dos serviços prestados alimentação, vestuário, moradia e pequenos valores. Victor, número 32. Vou falar sobre os direitos e conquistas que foram obtidos pelos empregados domésticos ao longo dos anos. A primeira norma a ser aplicada aos empregados domésticos foi a Lei de 13 de setembro de 1830, vigente antes da abolição da escravatura, que tratava de contrato escrito sobre prestação de serviços. Em 13 de maio de 1888 foi sancionada a Lei Áurea, lei extinguindo a exploração da mão de obra escrava no Brasil, repercutindo tanto para homens como também para as mulheres. Diante disso, surgiu uma grande miséria no país, pois aquelas pessoas tratadas como escravas não tinham onde morar e nem terra para cultivar. E foi aí que muitos dos escravos libertados decidiram permanecer com suas atividades anteriores, recebendo em troca alimentação em um local para repousar. Em 1932, a mulher conseguiu efetivamente o direito do voto, e em seguida surgiu a legislação trabalhista, regulamentando a proteção ao trabalho feminino, sendo criados clubes, ligas, associações, CPI e organizações em face dos direitos femininos. Em 1943, como o Decreto-Lei nº 5.452, surge a consolidação das leis do trabalho, que em nada estipulou em relação aos direitos dessa categoria de trabalhadores. A partir de 1972, passaram a ter algum tipo de prerrogativas, deixando de serem totalmente desprotegidos e submissos aos desejos de seus superiores. Em 11 de dezembro do referido ano, foi sancionada a Lei 5.859, dispondo sobre essa profissão, trazendo outro conceito diverso do citado e alguns direitos a ela inerente. São eles: benefícios e serviços da Previdência Social, férias anuais, com um adicional de 1/3 a mais que o salário normal, e carteira de trabalho. No ano de 1973, surge o Decreto número 71.885, que regulamentava a Lei número 5.859 do ano de 1972. Em junho de 2011, foi aprovada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a Convenção número 189, em Genebra, com o objetivo de conceder aos domésticos os mesmos direitos aderidos pelos demais trabalhadores. Vou falar também sobre o empregado doméstico atualmente. A atividade doméstica sempre foi essencial para muitas casas de família, porém trata-se de uma profissão que até nos dias atuais observa-se com bastante nitidez a discriminação. A mulher, como o homem, disputam seu espaço de trabalho, formando extinta a regra de que este trabalha enquanto aquela toma conta do lar e da família. Atualmente, ambos têm o direito, ou melhor, o dever de correr atrás de alcançar os seus objetivos de trabalhar, pois ambos são iguais perante a lei. O número de mulheres no mercado de trabalho cada vez vem aumentando, e assim aumenta também
a demanda por empregadas domésticas, pois pessoas que passam o dia fora do seu lar têm a necessidade de alguém em sua casa para cuidar, limpar, organizar, o que torna uma atividade essencial na vida de muitas famílias. Com o passar do tempo, os empregados domésticos também passaram a terem suas exigências. Muitas famílias já estão buscando babás em outros países como Bolívia e Paraguai, porque no Brasil muitos estão com dificuldades para realizar uma possível contratação, pois na maioria das vezes, no ato da entrevista já informam ao contratante que não podem dormir no emprego ou então trabalhar no final de semana ou no período da noite. Isso também ocorre devido a uma maior facilidade que os jovens estão encontrando de se qualificarem profissionalmente, de ter uma educação mais eficiente, buscando assim uma melhor qualidade de vida. Meu nome é Larissa, número 18. Atualmente, há cerca de 7 milhões de pessoas que exercem atividade doméstica, dentre as quais 95% são mulheres, e desta, apenas 30% trabalha de carteira assinada, o que é um descaso, tendo em vista ser um direito conquistado. Na maioria das vezes, essa atividade é realizada por mulheres negras e pobres, que possuem baixo grau de escolaridade e informações, e por conta disso, abre mão de todos os direitos que lhes são cabíveis. Vou falar sobre direitos e contratações. Os cuidados na contratação de um emprego doméstico iniciam-se já na seleção dos candidatos. Para essa contratação, precisa de carteira de trabalho e previdência social, exame médico, atestado de saúde, subscrito por autoridade médica responsável, a critério do empregador doméstico, e apresentar o número da inscrição junto ao INSS para os devidos recolhimentos previdenciários na GPS. No geral, os direitos são muito parecidos com aqueles a que todo empregador comum tem direito, com algumas exceções, de acordo com a Lei Complementar número 150. E esses direitos são registro em CTPS, ao salário mínimo, ao piso salarial estadual, fixado em lei, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, seguro contra acidentes de trabalho, hora extra, 13º salário, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, férias vencidas, férias proporcionais, férias em dobro quando concedidas ou pagas fora do prazo, e salário familiar, vale transporte e FGTS equivalente a 8% da remuneração do empregado. Então, agora eu vou falar dos pontos negativos desse emprego. Uma delas é o trabalho sem carteira assinada. Chegando à conclusão desses últimos 10 anos, o percentual em relação à quantidade de trabalhadores domésticos que trabalham com carteira assinada cada vez vai diminuindo. O que antes era 23,7% passou a ser 26,3%, por ser uma atividade tão necessária para algumas pessoas, tanto na qualidade de empregador como na de empregado. O trabalho doméstico era para ser desenvolvido conforme a lei manda, mas para que assim houvesse benefícios para as ambas partes em relação contratual. Outra é o ressentimento. A frustração e a humilhação, o sentimento de inferioridade, a dependência, a fadiga e o ressentimento são partes das situações concretas que dramática esse emprego e que acompanha a condição de vários empregados domésticos. Além da questão jurídica relativa aos baixos salários, horas extras não remuneradas, o ressentimento e a humilhação estão intensamente presentes nas falas dos domésticos. Tais sentimentos resultam principalmente da enorme desigualdade. Isso se refere ao que é dado em termos de prestação de serviço e indicação pessoal. E o recebido no tocante ao salário é as formas de tratamento marcadas pela desconsideração ou desvalorização. Outra é a discriminação. As condições de empregados domésticos
está na origem do ressentimento e da humilhação, pois sua atividade a coloca em um lugar social desqualificado. Esse estado afetivo é revivido em várias pessoas que trabalham nesse tipo de emprego. E a última é a escravidão. Em várias entrevistas foi possível constatar a referência à escravidão através de relatos sobre a intensa carga horária e baixo salário. A história do surgimento da categoria de empregada doméstica está refletida no cotidiano de vários de trabalhadores, que invoca traços de passado escravagista, como a gente já viu em alguns slides anterior. E apesar do salário, o sentimento de exploração e permanente devido à carga excessiva de trabalho, mesmo com as mudanças nas legislações através do tempo, que limita a jornada de trabalho, a gente ainda vê várias pessoas passando por essa situação todos os dias. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre o serviço doméstico futuramente. O outro ponto que a gente pode ver, também revelado, né, numa das pesquisas, trata-se da idade, pois a realidade nos dias atuais é a contratação dessas pessoas com idades mais elevadas para a prestação de serviços domésticos, tendo em vista o recuo dos jovens para exercer tal atividade. Dessa forma, futuramente, com o aposento daqueles, haverá uma deficiência e uma grande escassez nesse tipo de emprego, pois com o surgimento de novas oportunidades ocupacionais para os jovens, a atividade doméstica tende a diminuir de forma drástica de acordo com os tempos. E de acordo com a evolução das pessoas, muitas coisas tendem a mudar. Se atualmente, mesmo com um grau de analfabetismo, característica está que faz parte da vida de muitos. Para uma pessoa encontrar alguém que possa e que queira trabalhar em sua residência, está complicado. Futuramente, tudo se tornará mais difícil e será nessa época que os domésticos irão fazer falta na vida de muitos, tornando-se uma classe privilegiada, onde empregadores não terão como escapar e a única opção será de garantir e pactuar com seus empregados todos os direitos que são aderidos. E uma citação do G.G. Pastore falou que, com isso, o Brasil está caminhando para a situação de outros países avançados, nos quais empregadores domésticos são caros e raros. Então, a gente ainda tem em mente que esse emprego seja mais valorizado de acordo com o tempo. Então, aqui eu finalizo o nosso trabalho. Eu vou citar o integrante, que ele não participou aqui da presença, mas participou do elaboramento, que é o Bruno Santos. E aqui eu vou terminando o nosso trabalho. E tchau!